que vós possais aconchegar-nos ao vosso coração, e no vosso poder, no vosso amor, libertar-nos de todas as dificuldades. Como Pai amoroso, vós cuidais de nós, e nós vos agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Glória a vós, Senhor. Amém. Jesus curou pessoas mentalmente perturbadas, pessoas possessas do demônio. Os exorcismos são milagres, não é? Que realmente surpreendem, porque ultrapassa a capacidade do homem simples, quer dizer, do simples homem. Sem o poder de Deus, sem a gente estar em Jesus e agindo em nome de Jesus, nós não temos esse poder. Tanto é que aqueles judeus que queriam expulsar demônios em nome do Jesus no qual Paulo acreditava, mas que eles não acreditavam, os demônios se levantaram e deram uma surra neles. Quer dizer, nossa suficiência vem do Senhor. São Lucas escreveu a sua obra em 2 volumes, o Evangelho e os Atos, para mostrar que aquilo que Deus começou no poder do Espírito Santo através do ministério de Jesus, Ele continua pelo mesmo Espírito Santo no nome de Jesus através do ministério da Igreja. No Evangelho, nós vemos Jesus operando essas maravilhas no poder do Espírito. No livro dos Atos, nós vemos o Espírito Santo ser derramado sobre os apóstolos em Pentecostes, depois transmitido por eles, e então aí já é a Igreja que vai realizar as mesmas obras, porque tem o mesmo Espírito de Deus. Jesus prometeu a seus discípulos que eles receberiam poder quando viesse o Espírito Santo. E nos Atos dos Apóstolos nós vemos os discípulos fazendo as mesmas obras que próprio Jesus fazia, curando os enfermos, expulsando os demônios. Em Atos, em vários textos, 5:16, 8, versículo 7, 19, versículo 12, 26, versículo 18, em várias ocasiões nós vemos isso. Em consequência do que os apóstolos estavam fazendo, pessoas doentes eram colocadas nas ruas, em camas e colchões, de modo a que, pelo menos, a sombra de Pedro pudesse cair sobre alguma delas quando ele passasse. E as multidões de povo vinham das cidades em volta de Jerusalém, trazendo aqueles que estavam doentes ou tinham maus espíritos, e todos eram curados. Vocês se lembram que Jesus disse a Filipe que nós faríamos obras como as que ele fazia, e maiores ainda. E de fato aqui vocês veem que eles punham as pessoas doentes na rua, esperando pelo menos a sombra de Pedro passasse por elas, a fim de que fossem curadas. Isso Jesus nunca fez. Jesus nunca fez. Essa é uma obra maior do que aquelas que Jesus fez. O Espírito deu a Jesus o poder de expulsar demônios. E isso prova que o reino estava presente. Agora, o mesmo Espírito nos dá aos discípulos poder de expulsar demônios no nome de Jesus. E o que isso prova? Prova que o reino de Deus está presente. E nós estamos vivendo no reino de Deus. E o próprio Jesus prometeu, nós conhecemos Marcos 16, versículo 17, aos que crerem será dado o poder de realizar milagres. Em meu nome expulsarão demônios. Santo Agostinho diz assim: o diabo pode latir, o diabo pode
sugestionar. Mas ele não pode morder se a pessoa não botar a mão na boca dele. Então ele só morde aqueles que querem ser mordidos. E os perigos de nossa salvação são realmente aumentados, né? Com essa ação do diabo. Mas a nossa segurança, dela, o Senhor cuida suficientemente. E por isso Ele conferiu à igreja, aos apóstolos, o poder de expulsar demônios e de ter domínio sobre eles. Os assuntos humanos podem, até certo ponto, sofrer interferências, tanto dos anjos bons como dos anjos maus. Mas nós não devemos cair no erro oposto de atribuir a um agente sobrenatural tudo o que pareça esquisito, tudo o que nos pareça ruim, tudo o que nos pareça maravilhoso. Nós temos que ser prudentes. Sabemos que tais coisas são possíveis, mas nunca podemos atribuir nada a uma ação de anjo ou uma ação de demônio que possa ser explicado de alguma maneira por causas naturais. Hein? Então tem que ter prudência. Agora, o Senhor cuida da nossa segurança. O Senhor cuida da nossa instrução também. Então, nós temos elementos que nos ajudam na nossa defesa contra a ação do inimigo. Nossa Senhora tem estado a aparecer no mundo desde o século passado, né? E antes também, mas do século passado para cá, com muito mais frequência. Em novembro de 1831, em Paris, na Rue de Bac, Nossa Senhora deu a uma jovem irmã de caridade chamada Catherine Labouré um meio de proteção, que foi que ela deu a Santa Catarina Labouré, a medalha milagrosa. Muito bem. O que é a medalha milagrosa? É um sacramental. É um sacramental. E uma das verdades esquecidas da nossa época são os sacramentais. E Nossa Senhora tem chamado a atenção sobre os sacramentais. Você vê, lá na Rue de Bac, em 1831, ela dá um sacramental a Santa Catarina Labouré, a medalha milagrosa. Em 1858, em Lourdes, ela aparece a Bernadette Soubirous e dá a ela o quê? O rosário, que é um sacramental. Em 1917, em Fátima, ela aparece aos pastorzinhos e dá a eles 2 sacramentais, um escapulário e a imagem peregrina da Virgem, não é? E na última aparição em Fátima, em 13 de outubro, ela aparece vestida como uma freira carmelita, segurando o rosário numa das mãos e o escapulário na outra. Já no século XII, Nossa Senhora tinha dito a São Domingos o seguinte: um dia, através do escapulário e do rosário, o mundo será salvo. E em Fátima, ela deu a entender que esse dia é os nossos dias. Em 21 de junho de 1981, Nossa Senhora começou as suas aparições em Medjugorje. Muitos têm estado a Medjugorje, não é verdade? Então, em Medjugorje, Nossa Senhora tem enfatizado tanto os sacramentos como os sacramentais. Com relação aos sacramentos, ela tem insistido sobre a missa diária, dizendo: deixe que a Santa Missa seja a sua vida. Tem insistido sobre a confissão mensal. A confissão mensal será o remédio para a Igreja no Ocidente. Isso quanto aos sacramentos. Agora, quanto aos sacramentais, ela continua insistindo sobre o uso da água benta, as pinturas
quadros sacros, né? E ter objetos sacros abençoados pelos sacerdotes. Em 1982, ela disse a Miriana: este século está sob o poder do demônio. Ele está destruindo casamentos, criando divisão entre os sacerdotes e é responsável por obsessões e assassinatos. E proteger contra essas coisas através do jejum e da oração. Tragam objetos bentos com vocês. Coloquem-nos em suas casas e restaurem o uso da água benta. Quer dizer, que são objetos bentos sacramentais, que é a água benta sacramental. Em 1984, Nossa Senhora disse: estas são as minhas últimas aparições à humanidade. O poder de Satanás, que ele ainda retém, será retirado dele. O presente século tem estado sob o seu poder. Agora que ele está consciente da perda da batalha, ele está se tornando mais agressivo. Ele ataca a família, cria divisões entre os sacerdotes, protejam-se acima de tudo através dos objetos sagrados. Em 85 ela disse: queridos filhos, eu hoje os convido a colocar mais objetos bentos em suas casas, e a que cada pessoa traga objetos bentos sobre si, que todas essas coisas sejam abençoadas. Então, porque vocês estão revestidos de armadura contra Satanás, ele tentará menos vocês. Então, porque vocês estarão revestidos de armadura contra Satanás, ele tentará menos vocês. Então, o que são sacramentais? Há sacramental e sacramento, né? E o que é um sacramental é um sinal. E o que é um sacramento? Um sinal. Agora, quem é que nos deu os sacramentos? Jesus. Quem nos deu os sacramentos foi Jesus. Quem é que nos dá os sacramentais? A Igreja. A Igreja nos dá os sacramentais. Ela tem poder de Jesus e abençoa esses objetos para nos serem de proteção. Antigamente, nada era introduzido na casa dos cristãos que não fosse abençoado antes. Isso é interessante porque em 1983 ou 2, um feiticeiro se converteu à renovação carismática e deu seu testemunho, dizendo que a feitiçaria nos Estados Unidos tinha recebido ordem da cúpula da feitiçaria de botar à venda objetos amaldiçoados, dedicados a Satanás. Por quê? Porque os cristãos são muito bobocas e vão comprar esses objetos e vão levar para suas casas, e ali então terão um foco do mal. E de fato começaram a vender nas bancas de jornais e em várias casas, não é? Objetos de feitiçaria. E aí inundou o mundo, todo mundo comprou objetos de feitiçaria e botou na sua casa. E aí começou a acontecer uma porção de bobagem, não é? E ninguém sabia por quê. E hoje vocês sabem quantos objetos de feitiçaria são vendidos por aí, e as pessoas compram tranquilamente, usam no pescoço, não é? Que são objetos que estão carregados, são pontos de contato com o mal, com esse mal personificado que é Satanás, não é? São pontos de contato. O que nos dão os sacramentais e os sacramentos? Nos dão graças. E como é que nos dão a graça? Os sacramentos nos dão a graça através do poder de Jesus. Os sacramentais nos dão a graça através das orações da Igreja e da fé daqueles que os usam. Quer dizer, os sacramentais são sinais sagrados que manifestam efeitos espirituais obtidos pelas orações da Igreja. São sinais sagrados que manifestam efeitos espirituais obtidos pelas orações da Igreja. De São Paulo, né? Que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os orgulhosos. Vocês não leram isso já em São Paulo?
Imaginem o poderoso Lúcifer, e ele é poderoso, o poderoso Lúcifer sendo dobrado por coisas tão fracas, tão simples, como a água, como o sinal da cruz, como continhas num fio, o rosário, como um pedaço de pano no escapulário. Essas coisas dobram o orgulho de Satanás, e ele é humilhado por isso. Nossa Senhora disse ao Padre Gobi, vocês têm aquele livro, Nossa Senhora, seus filhos prediletos, os sacerdotes, disse: o dragão vermelho se verá decisivamente humilhado e vencido quando eu o amarrar, não com uma grande corrente, mas com uma cordinha muito frágil, o Santo Rosário. E Santa Teresa d'Ávila nos conta que quando o demônio a atacava sob forma corporal e ela fazia o sinal da cruz, ele fugia, mas voltava novamente à tarde naquele dia. Mas quando ela jogava água benta sobre o diabo, ele fugia e não voltava naquele dia. Não? Quer dizer, aquele devia esmagar o orgulho de Satanás. Coisa simples, que qualquer criança pode usar. Em segundo lugar, Deus usa os sacramentais para nos dar uma oportunidade de nós fazermos um ato de fé nele, Deus. Nós reduzimos Deus ao nosso tamanho muitas vezes. Nós pensamos que se a tarefa é grande, se uma coisa é muito grande, Deus tem que fazer um esforço muito grande para realizá-la, ou coisa parecida. Nós vivemos botando Deus no nosso tamanho. E Deus disse a Moisés para falar à rocha para que ela desse água. E Moisés duvidou. Números 20, versículo 6. Moisés duvidou e Deus não deixou entrar na terra prometida. O profeta Eliseu disse a Naamã para ir se banhar 7 vezes no Jordão e ele seria curado da lepra. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5. O que aconteceu? Naamã ficou furioso, porque não parecia haver proporção entre o problema, a lepra que ele tinha, e a cura que o profeta tinha receitado, né? Receitado. Então, ele teria ido embora no seu orgulho se os seus servos não tivessem dito: "Oh, doutor Naamã, senhor general, por favor, o senhor é formidável. Imagina, o senhor já conquistou tanta coisa. E diga uma coisa, se o profeta dissesse que o senhor, para ser curado da lepra, tivesse que conquistar 8 cidades, o senhor conquistaria 8 cidades? Ah, eu conquistaria. E se o profeta dissesse que para o senhor ser curado, o senhor tinha que ir no seu cavalo e subir 4 montanhas muito altas, o senhor faria? Eu faria. Então, ele pediu só para o senhor tomar banho. Ele não queria, achou que não valia a pena. Esse é o orgulho. E nós, muitas vezes, temos esse orgulho. E deixamos passar a graça por causa desse tipo de coisa. Deus pode fazer muito com muito pouco. Aquela água do Jordão curou a lepra na Naamã. O sinal da cruz expulsou o demônio. A água benta mandou ele embora. Quer dizer, muito pouco, Deus não... Né? E Deus demonstrou a mesma coisa aos apóstolos. Quando houve um problema para alimentar 5.000 pessoas, eles nunca podiam crer, imaginar que 5 pãezinhos podiam resolver o problema. Por quê? Porque não levaram Deus em conta. E nós muitas vezes achamos que as coisas são insolúveis porque nós não levamos Deus em conta. Nós temos que aprender a injetar o poder de Deus em todas as situações para mudá-las. Quer dizer, Deus pode fazer muito com muito pouco. E isso são os sacramentais. E as pessoas acham infantil, por exemplo, né, ou bobo, usar uma medalha,
ou fazer o sinal da cruz em público. O pessoal tem vergonha de fazer o sinal da cruz em público. Não levam Deus em consideração, levam os outros em consideração. Chama-se isso o quê? Respeito humano. E é isso que os sacramentais fazem e nós devemos acreditar. Então, terceira razão pelos sacramentais, Deus usa os sacramentais para se acomodar às nossas limitações. Às nossas limitações. Nós não somos anjos, puros espíritos que podem se comunicar sem necessidade dos sentidos. Nós somos corpos animados. Todo o nosso conhecimento nos vem dos sentidos. Não há nada dentro de nós, na nossa inteligência, que não tenha passado pelos sentidos. E assim uma pessoa cega de nascença não pode conceber o que seja uma cor. E essa é a razão pela qual a igreja tem os seus ritos, seus rituais na liturgia, no culto de adoração a Deus. Por quê? Porque são coisas que nós podemos aprender pelos sentidos. Para curar o surdo mudo, Jesus usou o quê? Saliva, tocou a boca dele, os ouvidos e disse, abre-te. Marcos 7,34. Para curar o cego, ele bisuntou com lama os olhos do cego e disse para ele se lavar na piscina de Siloé. João 9, 1-7. São limitações nossas e Deus vem até nós para nos elevar até Ele. Então os sacramentais são coisas simples, pequenas, mas que têm esse poder, inclusive, sobre Satanás. Em quarto lugar, os sacramentais são uma tentativa para trazer as nossas vidas diárias a um contínuo relacionamento com Deus. Muita gente ridiculariza as imagens, os quadros santos que nós usamos, as medalhas, escapulários. Muita gente ridiculariza isso. Agora, vocês já observaram o seguinte, que quando esses que riem da gente estão, digamos, enamorados, não é? Ah, conheci uma moça maravilhosa. Ah, fulano é meu pão. Não sei o que mais, né? Um negócio assim, né? Eu não sei como é que é, não, mas vocês sabem, né? Então eles ficam enamorados. Então o que vai acontecer? Isso daqui é um fio de cabelo que eu peguei na blusa dela. Isso aqui é um bilhetinho que ele me escreveu. Vê que gracinha. Quer dizer, nós usamos medalha, tudo isso, etc., para lembrar do amor de nosso Deus, né? Dos nossos santos, e eles riem de nós, e ficam guardando o cabelinho da namorada. Que negócio é esse? Hein? Deus nos ama. E Ele quer que nós, que o amamos, usemos lembretes, presentes, coisas que nos lembrem sempre de Deus, nos tragam sempre um relacionamento com Ele. Quer dizer, as estátuas, as imagens têm um poder sugestivo. Elas nos lembram Deus e os santos de Deus. O que os livros representam para aqueles que leem, as estátuas e as imagens representam para aqueles que não sabem ler. Um quadro vale 1000 palavras. Foi dito que os vitrais das grandes catedrais da Europa são a Bíblia do pobre. Aqui na capela também, né? Vocês veem aquelas pinturas todas ali e ficam lembrando a Vila de São Bento, né? Então fica olhando aqui e lembra da Vila de São Bento. São coisas sugestivas que nos sugerem, não é? Houve um movimento de quebra de imagens, né? E os protestantes também quebram imagens. Mas, por quê? Porque elas lembram de Deus. E quando a gente tem as imagens, a gente lembra de Deus. Na Revolução Francesa, eles queriam eliminar Deus, religião, tudo mais. O que eles fizeram? Quebraram as imagens. Por que quebraram as imagens? Porque elas lembram os fiéis de Deus. Então quiseram liquidar com as imagens, por quê? Longe dos olhos, longe do coração. Então essa é a razão pela qual estava, né, quebrando as imagens, para que não tivessem essa presença, esse relacionamento contínuo com aquele que nos ama. Os sacramentais nos ajudam de várias maneiras. E convém saber que o que nos afasta de Deus é o pecado. E o pecado que é voltar-se de Deus para as criaturas.
E os sacramentais revertem o processo, quer dizer, nos voltam das criaturas para Deus. Os sacramentais nos ajudam a não esquecer de Deus. Nossa Senhora disse, como a mãe, eu quero lhes dizer que estou aqui com vocês, representada pela imagem que vocês têm aqui. Cada uma das minhas imagens é um sinal da minha presença e lembra a vocês a Mãe Celestial. Por isso elas devem ser honradas e colocadas em lugares de maior veneração. Da mesma maneira como vocês olham com amor uma fotografia de uma pessoa querida, porque ela lhes transmite uma lembrança e uma semelhança, assim também vocês devem olhar com amor para cada imagem da sua Mãe Celestial, porque ela lhes transmite uma lembrança dela. E mais ainda, ela se torna um sinal particular de sua presença entre vocês. Existem dois extremos a evitar quanto aos sacramentais. O primeiro é a superstição, quer dizer, tratar os sacramentais, a medalha, a cruz, a imagem, como se tivessem poderes mágicos, ou como se tivessem poderes deles mesmos, né? A superstição existe quando tentamos obter um efeito sem uma causa proporcional. Por exemplo, pensar que um pé de coelho pode trazer boa sorte. Quer dizer, o efeito, a boa sorte, não é proporcional ao pé de coelho, né? Tenta obter um efeito que não é proporcional a essa causa. Mas nos sacramentais, na medalha, na imagem, tudo, existe uma proporcionalidade entre a causa e os efeitos. Por quê? Porque o poder dos sacramentais vem das orações da igreja e da fé daqueles que os recebem. Então, dar a bênção da garganta a alguém no dia de São Brás não é uma garantia infalível contra uma dor de garganta. Às vezes, a doença pode ser mais benéfica a uma pessoa do que a cura, mas a bênção ajudará e a graça de Deus estará com a pessoa. Os sacramentais não são amuletos mágicos, são pedidos para Deus agir. É um pedido nosso para que Deus haja, é uma oração. Quando nós fazemos o sinal da cruz, nós estamos fazendo uma oração e um pedido para que Deus haja, para que Deus intervenha. O outro extremo, de um lado a superstição, o outro extremo é a sofisticação. Quer dizer, ridicular os sacramentais como instrumentos de fracos e de ignorantes. O problema com a pessoa sofisticada é que ele ou ela busca uma forma de Deus de acordo com ela própria. Ela reduz, quer dizer, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e essas pessoas procuram reduzir Deus à imagem e à semelhança delas, né? Elas procuram ajustar Deus ao tamanho delas. Quer dizer, buscam Deus à sua maneira e não à maneira de Deus. Foi assim que Lúcifer se rebelou contra Deus. Os judeus rejeitaram o Messias, porque nunca pensaram que o Messias pudesse ser um servo sofredor. A igreja diz com relação aos sacramentais, o fiel que devotamente usa um objeto de devoção, um crucifixo, a cruz, o rosário, o escapulário, medalha, apropriadamente abençoado por um sacerdote, obtém uma indulgência parcial. Depois a gente pode falar, talvez, sobre o que seja indulgência, né? Quer dizer, o uso do sacramental beneficia o fiel. Deixa eu ver se falo sobre dois sacramentais, principalmente. Depois eu falo sobre a medalha. O sinal da cruz. Nós fazemos o sinal da cruz traçando uma cruz com a mão direita, da fronte ao peito e do ombro esquerdo para o ombro direito. Quer dizer, o sinal da cruz exprime a nossa fé no mistério da nossa redenção. E ao sinal da cruz nós acrescentamos as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para exprimir a nossa fé na Santíssima Trindade, que é outro grande mistério da nossa salvação. E a Trindade nos diz que, embora Deus seja uno, Ele não é um Deus solitário, porque é uma comunidade de 3 pessoas amorosas. E nós expressamos a unidade de Deus quando usamos as palavras
em nome de, quer dizer, nós usamos o nome no singular e não os nomes no plural, né? E nós exprimimos que as três pessoas estão em um único Deus pelas palavras o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque essas três pessoas são iguais, nós as juntamos pela conjunção e, né? Nós dizemos e do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E isso é importante, dizer e do, quer dizer que exprime a igualdade das três pessoas. Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Só bota assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não. Ele é um simbolismo e cada uma dessas coisas tem o seu significado, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, quer dizer, é um nome só, né? Mas são as três pessoas e elas são iguais, sendo um Deus uno. É todo o mistério da Santíssima Trindade que nós estamos exprimindo no sinal da cruz. Quando nós dizemos em nome do Pai, nós tocamos a nossa fronte. Por quê? Porque o Pai é cabeça da Trindade. Quando nós dizemos e do Filho, nós tocamos o peito. Por quê? Porque o Filho veio para nos ensinar sobre o amor do Pai por nós. E o amor está no coração. E quando nós dizemos e do Espírito Santo, nós tocamos primeiro o nosso ombro esquerdo a palavra Espírito e no nosso direito a palavra Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a força de Deus, o Consolador, que nos ajuda a carregar os fardos da vida, e nós carregamos os fardos em nossos ombros. Nós vamos do ombro esquerdo para o direito por duas razões. Primeiro, porque nós escrevemos da esquerda para a direita. Lá no Oriente eles escrevem da direita para a esquerda, então eles fazem o sinal da cruz ao contrário. Eles fazem, né? Da direita para a esquerda, porque escrevem assim. Em segundo lugar, o pecado nos coloca na mão esquerda de Deus, mas o perdão do pecado nos traz para o lado direito de Deus. Então os pecados são perdoados, mas são perdoados pelo Espírito Santo, né? Jesus disse, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. João 20, 22 e 23. Depois da morte de Diocleciano, Constantino o Grande herdou a porção mais pobre do Império Romano, a Bretanha e a Gália. E toda a Itália foi dada a Maxêncio. Maxêncio era pagão. Militarmente, Maxêncio tinha mais do que o dobro do poder e da força do exército de Constantino. E assim, os oficiais de Constantino achavam que não deviam nunca invadir a Itália, nem brigar com Maxêncio, porque ele tinha um exército muito superior. Mas na primavera do ano 312 dessa era, Constantino, marchando no seu exército na Gália, viu no céu uma cruz em frente ao sol, com as palavras, com este sinal vencerás. Então ele ordenou que a cruz fosse colocada no topo, em cima dos seus estandartes de batalha. E depois dessa visão, todas as suas dúvidas sobre invadir ou não a Itália se desvaneceram, e ele teve uma certeza absoluta. Então, com toda a coragem, com a rapidez de um relâmpago, ele desceu até a Itália e enfrentou Maxêncio numa batalha. Embora Maxêncio tivesse um exército mais numeroso, na proporção de 4-1, Constantino teve uma vitória decisiva, e Maxêncio e suas forças retiraram-se para Roma. A única ponte que tinha para atravessar o Tibre era a ponte de Milvian, mas sobre o peso de todos eles, ela caiu, desabou, e Maxêncio foi para o fundo do rio, com aquela armadura pesada, morreu afogado. E assim, no dia seguinte, 29 de outubro de 312, Roma abriu seus portões para Constantino. E Constantino sempre atribuiu a sua vitória à cruz. Em gratidão, ele pôs fim à perseguição à igreja, deu à igreja um estado de legalidade, aboliu a pena de morte pela cruz, e mais tarde a sua mãe, Santa Helena, foi a Jerusalém e encontrou a relíquia da verdadeira cruz de Cristo. A cruz é importante. São João Batista Vianney, o cura d'Ars, costumava dizer que o sinal da cruz é formidável, porque por ele nós escapamos do poder do demônio. E Jesus ensinou
em João 14:13, tudo o que pedirdes em meu nome eu farei. Então, imagine as bênçãos que fluem para nós quando nós começamos o que fazemos em nome da Santíssima Trindade. São Bento diz, tudo o que forem fazer, quando começarem, né, entreguem tudo a Deus para que tudo corra segundo a vontade de Deus. Não façam nada sem isso. Então, tudo que se faz, se deve fazer, se faz começando com o sinal da cruz. Então, nós marcamos com o sinal da cruz, marcamos para Deus tudo o que nós fazemos. A igreja, primitivamente, tudo consagrava a Deus. Qualquer coisa que entrava na casa do cristão era consagrada a Deus pelo sinal da cruz. Hoje aqui ninguém liga para nada, mas quando vocês começarem a fazer tudo com o sinal da cruz, abençoando tudo, porque enquanto não está abençoado, está no mundo, está sob o poder de Satanás. Quando você abençoa com o sinal da cruz, o objeto passa a ser do reino de Deus. Então há uma diferença entre uma coisa e outra, né? Por isso Nossa Senhora diz que nós devemos trazer objetos abençoados e ter em nossa casa objetos bentos. E os pais deveriam fazer o sinal da cruz sobre os filhos, pelo menos à noite, quando vão dormir, né? Tá, Deus te abençoe, meu filho. Né? Antigamente não se saía de casa sem pedir a bênção ao pai ou à mãe. Benção, mãe! Te abençoe, filho, vai em paz, hoje te levem. Né? Então isso daí é alguma coisa que deveria voltar a ser praticado. O que diz a igreja com relação ao sinal da cruz? Ela concede uma indulgência parcial a todos aqueles que se persignam devotamente com o sinal da cruz, dizendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quer dizer, ela dá uma indulgência parcial toda vez que a gente fizer o sinal da cruz, né? Devotamente. Água benta. A água é um sinal de limpeza, e o próprio Deus prescreveu o uso da água para o seu povo como rito de purificação no livro dos Números, capítulo 19. Os judeus purificavam-se a si mesmos com água antes de entrar no templo. E a igreja imitou essa cerimônia colocando água às portas das igrejas, de modo que o fiel pudesse lavar as suas mãos e as suas faces para a missa. A partir do século IV, essa água era benta. Antes era uma água comum. A partir do século IV passou a ser água benta. E surgiu o costume de se usar água benta em outras ocasiões. No século IX, o Papa Leão IV prescreveu que nas igrejas, paróquias, aos domingos, a água deveria ser benta, abençoada, para ser aspergida sobre as pessoas e usadas em suas casas. Isso nós fazemos lá no mosteiro, né? De 15 em 15 dias, a água benta é aspergida sobre o povo. E as pessoas podem levar para sua casa. A água benta obtém o seu poder das orações da igreja. Os pais deveriam aspergir cada quarto com água benta antes de ir para a cama, porque o demônio não pode permanecer muito tempo em um lugar ou perto de pessoas frequentemente aspergidos com água benta. Também, quando se usa água benta, a gente pode lançar um pouco de água benta em benefício das almas do purgatório, que isso ajuda muito a elas. E Nossa Senhora conhece o poder da água benta, por isso ela vem insistindo em seu uso nas suas mensagens de Medjugorje. Em 1982, nós já vimos, né? Ela disse a Miriana: carreguem objetos bentos com vocês, coloquem-nos em suas casas e restaurem o uso da água benta. As medalhas de São Bento que nós vendemos, tem as maiores, né? Eu gosto de usar a grandona, né? Eu gosto de usar a grandona. Essa grande é muito boa também para se colocar na porta da casa, né? Do lado de dentro da porta, coloquem para proteção. As outras usem com vocês. A cruz, a cruz de São Bento, era isso que eu ia falar? Ah, sim.
né? Coloquem em suas casas, é por isso que eu falei isso. E restaurem o uso da água benta. E nós temos muitos dos nossos lá da nossa comunidade, que todo dia vão na casa inteira, né, jogando água benta nos quartos, como pede Nossa Senhora. E para se ter ideia do poder da água benta, bastaria ver a fórmula da bênção, né? É muito poderosa, muito poderosa. Bom, por que eu falei de tudo isso? Para falar de São Bento, do exorcismo, né? Da medalha de São Bento. Com o poder que Nosso Senhor deu à Igreja, como esse poder resultou da sua paixão e morte na cruz, a Igreja tem sempre considerado o sinal da cruz como um emblema de seu poder sobre os demônios. Porque o demônio foi vencido na cruz. E tem sempre recomendado seus filhos a se persignarem com o sinal da cruz quando expostos a tentações, a provações, para que o sinal da cruz os possa encorajar a resistir a todas as sugestões do inimigo e afastar o inimigo deles. Tertuliano nos diz como os primeiros cristãos veneravam e usavam o sinal da cruz. E nosso Santo Pai, São Bento, estava apenas seguindo o exemplo de seus predecessores na fé, quando o empregou tão frequentemente para vencer o inimigo. Assim, nesse livrinho de São Gregório Magno, dessa vida de São Bento, vocês vão ver vários episódios são registrados do emprego do sinal da cruz por São Bento contra o diabo e contra as tentações. Em certo dia, quando ele estava sozinho, São Bento, o tentador veio e, na forma de um passarinho preto, começou a voar tão perto da face dele que poderia tê-lo apanhado com a mão. Mas ele fez o sinal da cruz e o passarinho desapareceu imediatamente. Quando os monges de um mosteiro vizinho, porque São Bento estava lá na sua solidão, e tinha um mosteiro vizinho que chamaram São Bento para dirigir o mosteiro deles. Mas São Bento era um cara sério, né? E eles não queriam seriedade na coisa. E então São Bento começou a apertar os parafusos e eles ficaram com raiva e decidiram liquidar São Bento. Então se arrependeram de ter convidado São Bento para governá-los, puseram veneno numa taça e ofereceram a São Bento. São Bento, como sempre, né, fez o sinal da cruz antes de tomar a taça. E quando ele fez o sinal da cruz, a taça explodiu como se fosse atingida por uma pedra. Nesse livrinho, no capítulo 19, capítulo 20, também se narra como ele venceu duas ilusões do diabo com o sinal da cruz. E no capítulo 31, quando um dos seus monges estava cedendo a pensamentos de orgulho, não sei o que mais, o pai São Bento viu o que estava se passando no coração dele e, voltando-se para ele, repreendeu-o duramente e diz: faz o sinal da cruz sobre o seu coração, meu irmão, faz o sinal da cruz. Quer dizer, os pensamentos maus, fazer o sinal da cruz e para ser cuidado com isso, né? Esses pensamentos. Quando meu hábito já de tantos anos, né? Quando eu entro assim na capela do mosteiro, não é? A gente pega o sinal da cruz, pega a água benta, faz o sinal da cruz, e eu faço uma outra cruz no meu coração e digo, limpa meu coração, né? Até esqueci já como é que eu falo, porque eu falo em latim, aí eu tenho que traduzir para vocês. Munda cor meu, domine et inclina, eu em testemunha tua. Quer dizer, limpa o meu coração e inclina-o em testemunhas seu, né? Para que seja testemunha dele, né? do Senhor. E essa devoção de São Bento à cruz era tão grande e a sua confiança na sua eficácia tão firme que os seus dois primeiros discípulos, né, Mauro e Plácido, crianças ainda, imitaram seu exemplo em várias ocasiões e juntaram à cruz o nome de São Bento. E assim o nome de nosso pai, São Bento, ficou intimamente ligado em nossa ordem, na ordem beneditina, ao sinal da cruz,
com uma fórmula especial, trazendo nela as iniciais de certas palavras. Os manuscritos antigos, né, dizem que essas palavras foram reveladas a São Bento por uma aparição do Senhor, mas faltam documentos para provar a existência da devoção à medalha e à cruz de São Bento antes do ano 1000. Quer dizer, a gente, por 997 anos a gente tem documento, mas de 997 anos para lá a gente não tem, né? Quer dizer, não é nem metade, né? 1900, a gente tem menos da metade. 997 anos de devoção à cruz e à medalha é muito tempo, não acha não? Se não fosse eficaz, não teria esse 990 anos de devoção, não é isso? Quer dizer, apenas não temos documentos para provar a devoção antes do ano 1000, mas, até lá, né? Mas a falta de documento não quer dizer que não havia devoção. Com o decorrer dos séculos, sempre que a devoção à medalha de São Bento e à cruz se esfriava, era reavivada por uma notável demonstração da sua eficácia. E assim aconteceu durante o pontificado do Papa Leão IX, que foi em 1048, né, o pontificado dele foi de 1048 a 1054. Ele tinha entrado na ordem de São Bento por gratidão, por uma cura milagrosa. Diz que desde o princípio, durante muitos anos, a devoção à cruz e medalha de São Bento foi local, nos mosteiros beneditinos. Estava para morrer e não tinha mais esperança da recuperação dele. E uma noite, São Bento apareceu a ele, tocou a sua bochecha com a cruz, uma cruz que tinha na mão, e a ferida foi perfeitamente curada imediatamente e não deixou nenhum traço. Então ele, em gratidão, ele estendeu a propagação da medalha de São Bento e da cruz, né? Passou do âmbito dos mosteiros para o povo. E também houve uma declaração de umas feiticeiras da Baviera, uma declaração que as feiticeiras da Baviera fizeram diante da polícia lá, do exército, sei lá de quem, né? Porque elas foram presas. E declararam que todos os seus malefícios eram ineficazes contra o mosteiro de Mettling, na Baviera. E essa declaração despertou a curiosidade dos juízes. Então eles foram lá e pediram aos monges, tinha lá nos muros e nos documentos várias coisas, mas eles pediram ao monge o que era essa medalha, o que era, e os monges mostraram lá com essas iniciais, mas então eles não sabiam o que eram as iniciais essas, né? Então pediram para procurar e encontraram num documento antigo, né, um manuscrito escrito por um monge da casa, um antigo monge da casa, contendo uma pintura e a completa descrição da cruz e da inscrição, né? Nessa miniatura aparecia São Bento empunhando a Santa Cruz, na qual tremulava uma bandeira e nela se achavam escritas e explicadas as letras que hoje se leem na medalha. Quer dizer, na medalha tem só as iniciais, e lá naquela cruz e naquela bandeirinha estavam as palavras todas, que eram o exorcismo e oração que o São Bento devia usar para ensinar os seus discípulos contra o demônio. Então, depois de redescoberto o significado dessas letras, né, a devoção começou-se, né, divulgou-se mais, começou-se a cunhar uma medalha que se propagou pelo mundo e por muito tempo, né? E se verificavam muitos milagres e tudo mais. E o abade do mosteiro de Santa Margarida, perto de Praga, na Tchecoslováquia, eu não sei mais como é que chama aquele país, pediu a Santa Sé em 1741
para todos os monges da sua jurisdição poderem abençoar e indulgenciar a cruz e a medalha de São Bento como especial proteção contra todas as astúcias e tentações do diabo. E Bento XIV, então, em 23 de dezembro de 1741, aprovou uma fórmula de bênção e concedeu numerosas indulgências. Depois o Santo Padre Gregório XVI estendeu à congregação de Monte Cassino os privilégios que tinham sido concedidos por Bento XIV aos beneditinos da Boêmia e de outros países. Então, trata-se de uma devoção antiquíssima na igreja, né? Antes do ano 1000 ela já existia. E toda vez que se tem notícia dela é para afirmar os milagres e a proteção que ela traz. E a medalha e cruz de nosso Pai São Bento pode ser usada em torno do pescoço, como nós usamos, pode ser levada de qualquer outra maneira, no bolso, na bolsa, né? Ou presa em qualquer lugar, no sutiã, por exemplo, né? Isso é porque usam sempre, né? Pôr na porta da casa. E também tem acontecido muito o seguinte, que colocam a medalha de São Bento num copo d'água, né? E depois essa água é tomada como remédio. E muitas doenças têm sido curadas dessa maneira. As medalhas são bentas de acordo com a bênção da igreja, uma fórmula de bênção que é dada pela igreja e deve ser benta por um monge beneditino, porque se tratam de privilégios concedidos à Ordem de São Bento. Para ela ter todos os poderes que ela tem, devem ser benta por um monge beneditino, não é? A cuja ordem foram dados esses privilégios. Se um outro padre qualquer benzer a medalha, ela fica uma medalha benta, mas não tem todo aquele poder de exorcismo que ela tem por privilégio concedido à Ordem de São Bento. Entenderam? Então ela é usada para implorar a Deus que pelos sofrimentos da paixão de Jesus e pelos méritos e intercessão do seu servo São Bento, ele se compraz em preservar aqueles que a usarem de todas as armadilhas e tentações do diabo, e mais particularmente de toda obsessão ou possessão, e de toda feitiçaria, que ele os proteja de raios, tempestades, pestilências, doenças e animais venenosos, e que ele derrame sobre eles as suas bênçãos, tanto temporais como espirituais, e especialmente que os guarde contra tudo que é contrário à virtude. Com relação a animais venenosos, na fazenda de meu irmão, lá em Minas, tinha muita jararaca, aliás tem ainda, e morria muita gente, né? Então eu levei para lá uma imagem de São Bento e uma porção de medalha de São Bento e distribuí para eles lá. E passaram a usar e ninguém nunca mais foi picado. E aconteceu o seguinte, que minha cunhada, usando a medalha, foi atravessar uma pinguela. Que ignorância, hein? Ninguém sabe o que é pinguela, hein? Que meia dúzia sabe. Pinguela é um tronco, não é um tronco, quer dizer, nas partes mais civilizadas pode ser uma tábua, uma coisa assim, mas na minha área lá é um tronco mesmo, né? Um tronco de árvore, chanfra a parte de cima, né? E põe para atravessar um corguinho. Não sabe o que é um corguinho? Um córregozinho, quer dizer, um córrego pequeno, e de um córregozinho vira corguinho. Então ela ia atravessar uma pinguela que estava sobre um corguinho. Agora vocês entenderam. Tá bom. Ela foi visitar uma vizinha que fazia um fubá muito bom. E fubá vocês sabem. Mas o fubá dela era pilado no pilão, né?
Bom, então ela foi lá. E quando ela ia chegando pro outro lado, lá é meio úmido, né? Então o tronco fica com limo, né? E escorrega, né? Ah, que escorrega. Ainda mais quando você pega aquela parte assim meio redondinha, assim, você vai mesmo, né? Então ela pisou em falso e brucutu, caiu no corguinho, quer dizer, na margem, né? E em cima de uma jararaca. Meu Deus, que horror! A jararaca deu no pé, checa, ela tem pé. A minha cunhada diz assim, quando eu caí em cima daquela cobra, quando eu caí, tinha um negócio macio debaixo de mim. Quando eu olhei, a cobra estava olhando para mim. Quando ela viu a medalha São Bento, ela foi embora. Vocês estão pensando o quê? Então, eu tenho mandado a medalha para vários lugares, né? E sempre que vocês quiserem comprar medalha na comunidade Emanuel, né? A Tereza é especialista em medalha de São Bento. Mas, então eu tenho mandado para Franca. Franca é minha cidade, lá no interior de São Paulo. Eu mandei a medalha, que tinha uma criança que estava com uma febre danada, desenganada, puseram a medalha nela, no dia seguinte não tinha mais nada. Curado. Milagre. Foi realmente, né? Os médicos próprios disseram isso. Depois então eles começaram a querer ter a medalha. Então tem mandado, e muita gente lá tem comprado e usado, e alguns outros casos têm acontecido muito interessantes, né? Tinha um senhor que teve uma crise de rim incrível, foi internado na Santa Casa, e os médicos disseram que só operando, né, naquela coisa toda, levaram a medalha de São Bento, puseram nele, e no dia seguinte saiu tranquilamente. Os médicos não souberam dizer porquê, né? Também um outro caso muito esquisito, eu digo esquisito porque é esquisito, né? Tinha um pai de uma moça, de grupo de oração, que tinha a medalha, né? E estava lá no barzinho da esquina, né? Com o shopping dos amigos, aquele negócio, né? E houve um bafafá qualquer em algum lugar lá, e a polícia prendeu uns 4 ou 5, inclusive esse pai dessa moça do grupo de oração. E na polícia o cabo vocês sabem o que é, né? Não é aquele fio que está ali não, né? Aquele é cabo, mas o outro é cabo também. Então, queria que ele confessasse o que tinha acontecido lá. Disse, eu não sei, eu estava no bar ali tomando meu chopp com os amigos. Não, você estava lá, eu não estava lá, estava lá, não estava lá, estava, não estava, para o ímpar, né? Aí o cabo ficou aborrecido e pegou o cacetete, né? E levantou para dar no pai da moça, né? Para ele confessar alguma coisa. Isso só acontece lá naquele lugar, não acontece no Rio de Janeiro. Então, quando ele levantou um cacetete para dar nele, ele disse, valei-me São Bento. O cacetete quebrou no meio, no ar. Fiquei bobo com isso e não estaria até hoje. Mas então, o uso dessa medalha é de certa maneira uma oração constante, uma oração silenciosa a Deus, de quem apenas toda proteção e bênção deve ser esperada, não da simples medalha, como se ela tivesse alguma virtude ou algum poder nela mesma. Não é. É um pedido também, porque ela é uma medalha que tem as orações da igreja e a nossa fé, né? Esse é um pedido contínuo a Deus de proteção pelos merecimentos de nosso Pai São Bento e em atenção aos merecimentos de São Bento. E ele então, nosso Deus, estenda a sua própria proteção em todas as provações que nós já vimos ali.
E quando é pedida a intercessão de nosso Pai São Bento, por uma intenção particular, pela aplicação da medalha, a assistência divina pode ser implorada, dizendo-se 5 vezes o Glória ao Pai, em honra da Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e 3 vezes Ave Maria, em honra de Nossa Mãe, e 3 vezes Glória ao Pai, em honra de Nosso Pai São Bento. E também se pode dizer a jaculatória que está na medalha, com essas letrinhas que aí estão. As letras que estão na cruz, isso vocês têm naquele folheto, mas vou explicar aqui rapidamente. Estão na cruz, são CSSML, quer dizer, Cruz Sacra Sit Mic Lux, quer dizer, Cruz Santa, que a Cruz Santa seja a luz para mim. Depois, NDSMD, quer dizer, Non Draco Sit Mic Dux, quer dizer, nenhum dragão seja guia para mim. Depois, a margem da medalha, vem VRS, quer dizer, Vade Retro Satana, quer dizer, afasta-te Satanás. Depois, NSMV, Nunquam Suade Mic Vana, quer dizer, nunca me sugira coisas vãs. SMQL são más as coisas, as bebidas que tu ofereces. E IVB, Ipsa Venena Bibas, quer dizer, bebe tu mesmo o teu veneno. Um monge, eremita, não é? Depois se tornou fundador da ordem monástica do Ocidente, não é? E escreveu uma regra, foi o primeiro abade, né, do mosteiro e o fundador da ordem de São Bento. Agora, essas medalhas são indulgenciadas, seria muito longo dizer a vocês a quantidade de indulgências que tem essa medalha, com que ela foi enriquecida no correr dos anos pelos padres, pelos santos padres, né, pelos papas. Senhor, nós o louvamos e bendizemos e glorificamos, vós sois nosso Deus maravilhoso e bom. Vos agradecemos, Senhor, que vós nos criastes e vós sabeis, aqueles que vós criastes, vós conheceis, e vós sabeis da nossa fragilidade, da nossa fraqueza e da necessidade que temos de símbolos, porque nós funcionamos assim. E por isso vós nos dais esses auxílios adequados à nossa maneira de entender as coisas, de compreender as coisas. E vos agradecemos porque vós não vos dedignais vir até nós e acomodar-vos à nossa maneira de entender. E por isso é tão bonito que tanto a pessoa mais ignorante do mundo quanto a mais letrada possa vos compreender, amar e se relacionar convosco, porque vós sois aquele que nos ama. Muito obrigado, Senhor. Glória a vós, Senhor. Amém.